Shalom Adonai para a igreja. Estamos na semana que iremos, nessa semana, ter a Sexta-feira da Paixão, ou a Sexta-feira Santa, e o Domingo de Páscoa. E é muito importante para nós estarmos falando um pouco sobre o perdão, a importância do perdão em nossas vidas. E antes de nós entrarmos no texto, nós trouxemos um vídeo e gostaria de estar pedindo ao nosso irmão Márcio que estivesse colocando aí.
Amém, irmãos. Início da caminhada para a Páscoa. O Senhor Jesus, ele teve morte de cruz, foi por mim, foi por você. Queridos, nós vivemos numa época em que as coisas estão sendo deturpadas. Nós vivemos numa sociedade, num país, que as pessoas são muito criativas. As pessoas são muito engenhosas. O brasileiro, quando ele não cria, ele copia. Jesus morreu na cruz do Calvário, como vocês puderam presenciar no vídeo. Jesus, ao terceiro dia, no domingo, no qual nós chamamos de domingo da Páscoa, Jesus ressuscitou. Mas, dentre essa cena, surgiu aí um tal de ovo da Páscoa, deturpando o valor do acontecimento, e ainda acrescentaram, se não bastassem o ovo da Páscoa, ainda acrescentaram um coelho. Queridos, se ainda fosse uma galinha, mas nunca vi coelho botar ovo. Ainda acrescentaram que o coelho é o símbolo da fertilidade, que eu também não sei o que tem a ver com a morte de Jesus na cruz. Amém? Eu não entendo nada. Eu sei que essa história do ovo de Páscoa não foi inventada por um brasileiro. Alguns falam que foi na Ásia, outros falam que foi na Europa, mais especificamente na França. Mas o brasileiro, ele tem essa mania de copiar as coisas. Eu não sei que a NASA está perdendo dinheiro ao invés de levar um brasileiro para lá, porque o brasileiro ele tem essa coisa de, quando ele não cria as coisas, ele copia. Quem aqui já viu uma ambulância? Aí está escrito assim, ambulância, de trás para frente. Irmãos, eu sou maluco? Eu não sou maluco. Para que eles botam isso? Por quê? Escrevi ambulância de trás para frente. Mas aquilo ali é coisa dos Estados Unidos. Você vê muito isso, eu vejo isso nos filmes, lá nos Estados Unidos. Retrovisor, o negócio da ambulância, lá atrás da ambulância, vai ver o que no vidro lá atrás da ambulância, pelo retrovisor? É copiando as coisas dos Estados Unidos. Queridos, Jesus morreu por minha causa,
e por sua causa na sexta-feira e ressuscitou no domingo. O verdadeiro sentido da Páscoa é a ressurreição de Jesus. Mas nós estamos começando pela morte de Jesus na sexta-feira, que foi por mim e foi por você, e estamos seguindo até o domingo, na ressurreição do Senhor Jesus. E aí, o que eu não entendo é que nesse contexto, aonde surge isso que eu falei para vocês, aonde surge o ovo da Páscoa, aonde entra o coelho. Eu torno a repetir para vocês, por que não colocaram uma galinha, pelo menos, que a galinha bota ovo, para dar um sentido na coisa? Irmãos, a Páscoa significa a ressurreição de Cristo, significa a nossa liberdade, significa o perdão dos nossos pecados, a conquista de podermos novamente nos aproximar de Deus através do sacrifício de Jesus na cruz. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, seres humanos, estávamos afastados da presença de Deus, e foi preciso Deus, na sua imensa misericórdia, com seu imenso amor, dar o seu único Filho, para que viesse e morresse, morte de cruz, morte terrível, para que hoje eu e você, nós estivéssemos juntos para adorar ao Senhor. E essa morte, irmãos, não foi à toa. Essa morte foi por nós. E nós devemos estar sempre agradecendo ao Senhor. Nós temos que ser gratos ao Senhor. E é sobre isso que nós vamos estar falando hoje. Gratidão a Deus. Gratidão ao Senhor. Porque se Ele não tivesse tido essa morte de cruz, hoje nós não estaríamos aqui. Hoje nós não teríamos livre acesso ao Senhor Deus em Cristo Jesus. Devemos ser gratos a Deus por ter dado o seu único Filho para morrer por nós. Uma morte tão terrível, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas. Lucas capítulo 17. Estaremos lendo os versículos de 11 até o versículo 19. Gratidão. Gratidão por tudo que o Senhor passou por nós. Todos acharam? Amém? A palavra de Deus, ela fala sobre 17, do 11 até o 19. E a palavra de Deus fala sobre 10 homens leprosos, que clamaram de longe ao Senhor, e a grande misericórdia, a grande compaixão do Senhor Jesus alcançou-os. E apenas um deles voltou para agradecer ao Senhor, reconheceu a soberania
do Senhor Jesus. Vamos à palavra de Deus, irmãos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano, este não era judeu. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O interessante desse texto aqui, irmãos, é que esses 10 homens necessitados, porque a lepra naquela época, a lepra não tinha cura, era uma doença incurável, e as pessoas eram separadas, as pessoas eram afastadas da sociedade, porque a lepra era uma doença também contagiosa. Então esses 10 homens, eles reconhecem a soberania de Deus, a soberania de Jesus. Quando eles viram o Senhor passando ali em Samaria, eles de longe começaram a clamar, começaram a gritar, suplicando ao Senhor Jesus a cura, a libertação daquela enfermidade tão grave, daquela enfermidade incurável. E o Senhor, então, Ele manda esses 10 homens irem e se apresentar aos sacerdotes. Por que se apresentar aos sacerdotes? Porque os sacerdotes é que determinavam, o sacerdote é que viam que eles estavam leprosos, e os sacerdotes é que dava ordem para que eles saíssem da cidade, saíssem do convívio da sociedade, porque a doença era contagiosa. Então Jesus deu a ordem para que eles se apresentassem aos sacerdotes, justamente para que os sacerdotes pudessem reintegrá-los à sociedade. Mas o interessante é que, ao ver que estavam curados, um dos 10, ele voltou, dando glória a Deus, assim diz a palavra do Senhor. E Jesus então indaga daquele homem, dizendo o seguinte: não eram 10 os que foram curados? Aonde estão os 9? Não houve porventura mais ninguém que reconhecesse essa cura, a não ser esse samaritano, esse homem, se eu posso dizer assim, a não ser esse crente, a não ser esse cristão, esse que não é crente. Então, queridos, Jesus, ele não só cura esse homem, mas o que ele fala aqui no versículo 19? E disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. O que significa isso, irmãos? Ele foi curado, ainda houve salvação para esse homem. Porque a cura física, ok, excelente. Quem que está com uma enfermidade qualquer e fica curado,
e não vai se agradar disso. Mas o principal desse único homem que voltou foi que ele foi curado e foi salvo. A salvação foi o ápice da coisa aqui. E esse homem voltou dando glória a Deus e agradecendo ao Senhor. Aí eu pergunto para você: gratidão. O que é a gratidão, irmãos? Quando a gente fala que esse homem voltou para agradecer, o que é gratidão? Gratidão significa, isso para nós podermos entender, para entendermos o contexto, primeiro precisamos ter o conhecimento do que é a gratidão. Gratidão é reconhecimento. Gratidão é uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. Gratidão é um agradecimento. E muitos irmãos se perguntam por que devemos ser gratos a Deus. A resposta, queridos, é simples. Pois devemos ser gratos pelo simples motivo de, ao amanhecer, nós abrirmos os nossos olhos, nós levantarmos, nós estarmos com vida, com saúde, respirando, enxergando, andando, falando. Devemos ser gratos ao Senhor por esses motivos. Hoje nós estávamos vindo para cá, a Poliana falou: olha a lua como é que está, ela está parecendo uma fatia de pizza. Gratidão é isso, é você enxergar, porque se ela não enxergasse, como que ela ia me falar que a lua estava parecendo uma fatia de pizza, irmãos? Então nós devemos agradecer ao Senhor por todas as coisas, todos os motivos mais banais, mas nós acostumamos a ter a nossa vida, não nos preocupamos em estarmos agradecendo ao Senhor pelos pequenos detalhes, até mesmo uma flor, até mesmo um pássaro cantando. Não conseguimos priorizar as coisas menores. Muitas vezes nós só venhamos a priorizar determinadas coisas quando nós perdemos. Porque enquanto nós não perdemos algo ou alguma coisa, para nós é normal. É normal eu enxergar porque eu tenho olhos. É normal eu ouvir porque eu tenho ouvidos. É normal eu andar porque eu tenho pernas e pés. É normal eu pegar porque eu tenho mãos. É normal eu falar porque eu tenho boca. Mas quando eu perco um desses órgãos, aí eu vou sentir a falta dele. Então, queridos, nós temos que ser gratos. E gratidão é você reconhecer que alguém fez algo por você. E nesse contexto, nós temos que reconhecer que Jesus morreu por nós e ressuscitou. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. O sentido da Páscoa não é ovo de Páscoa, não é chocolate, não é coelhinho. A Páscoa é vida. A Páscoa é liberdade. Foi a nossa libertação da escravidão, do pecado, a nossa separação de Deus. A Páscoa serviu para nos unir novamente, para termos
livre acesso ao Senhor. Irmãos, o texto lido nos leva à seguinte reflexão: você é grato a Deus por tudo que Ele já fez por você, e por tudo que Ele está fazendo, e por tudo que Ele ainda vai fazer? Você tem sido grato a Deus? Você tem agradecido a Deus? 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Queridos, havia 10 homens leprosos, que quando viram Jesus passando, começaram a clamar para que fossem curados. Aqueles homens não podiam se aproximar, pois a sua enfermidade os excluía da sociedade. Mas naquele momento eles estavam diante de alguém que poderia curá-los de suas enfermidades. Hoje você se encontra diante de alguém, mais uma vez, que pode curar você das suas enfermidades, que libertou você da sua escravidão. E devemos ser gratos. No versículo 14 e 15, diz assim, ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando em alta voz. Queridos, só consegue agradecer quem possui a humildade de reconhecer, queridos. Só quem é humilde que consegue agradecer. É lamentável dizer, mas muitas vezes não conseguimos reconhecer aquilo que Deus tem feito por nós. Acabamos pedindo muitas coisas a Deus e, infelizmente, não voltamos para agradecer quando conquistamos. Eu e você, nós somos ingratos diante de Deus, porque muitas vezes colocamos as nossas petições diante de Deus, e quando as nossas petições são realizadas, quando Deus nos concede a bênção, nós não voltamos para reconhecer o que o Senhor fez por nós. Ainda digo mais, ainda acrescento mais. Na maioria das vezes, deixamos de vir até para cultuar ao Senhor. Porque o que nós pedimos a Deus, a bênção que Deus nos concedeu, agora está nos impedindo de virmos para a casa de Deus, para estarmos cultuando juntos ao Senhor. Lucas 17, versículos 16 e 17, diz assim, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano, e Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Irmãos, muitas vezes nos comportamos assim como esses 9. Clamamos, gritamos, choramos, imploramos, mas quando recebemos, infelizmente, não retornamos com humildade para agradecer. É lamentável, irmãos, quando o homem deixa as bênçãos preencher o lugar de Deus em suas vidas. Isso é lamentável. Quando nós deixamos as bênçãos concedidas por Deus encherem as nossas vidas ao ponto de esquecermos de agradecer ao Senhor. 10 foram curados, só um reconheceu. E hoje, irmãos, é a mesma coisa.
Hoje é a mesma coisa. Conquistamos a bênção e esquecemos de voltar para agradecer ao Senhor. Essa é a grande verdade, a grande realidade das nossas vidas. Somente quem possui humildade consegue ser grato pelos benefícios que é concedido. A pessoa humilde tem um coração puro, irmãos. Ela consegue retribuir, assim como aquele homem que retornou em agradecimento. Não esqueçam, irmãos, Jesus teve aquela morte terrível ali. Foi por mim e foi por você. Não podemos esquecer. Não podemos fazer uma substituição de um agradecimento por um pedaço de chocolate, irmãos. E muitas pessoas estão por aí, não sabem o significado da morte de Jesus, não sabem o significado da ressurreição de Jesus, estão simplesmente empolgados em comprar o ovo de Páscoa, comprar o seu bombom, mas não estão nem aí para Cristo. Não estão nem aí se Cristo padeceu, se nós temos vida eterna em Cristo Jesus. Queridos, quantas vezes somos abençoados e não retornamos para retribuir? Quantas vezes alguém nos ajudou, incentivou, até mesmo mostrou confiança em nós, e em determinados momentos deixamos de ajudar, irmãos, de encorajar outras pessoas, de confiar, deixarmos de ser gratos. Quantas vezes somos ajudados e na hora de ajudarmos, nós queremos tirar o nosso corpo fora, principalmente, irmãos, quando se fala em dinheiro. Eu posso ser amigo de muitas pessoas, mas não fala em dinheiro, não. Se for para gastar dinheiro, longe de mim. Irmão, você tem que reconhecer que até o dinheiro que você tem que agradecer a Deus e que você tem que ajudar o seu irmão. Isso é gratidão. É você reconhecer que Deus te deu a condição, é reconhecer que Deus te deu um emprego e que a pessoa está precisando de você. Isso é gratidão, irmãos. Esquecemos, muitas vezes, que um dia alguém usou de benevolência para conosco e com isso deixamos a gratidão e a humildade ser tomada pela soberba. Queridos, quantas pessoas existem, quantas pessoas soberbas, e elas agem normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Pessoas ingratas. Salmo 116, versículo 12, o salmista diz assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. O que eu posso dar ao Senhor? O que você pode dar ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito na sua vida? Você tem como pagar ao Senhor? Alguém aqui tem como pagar a Deus? Levanta o dedo assim. Ninguém? Nenhum corajoso? Não temos, irmãos, como pagar ao Senhor essa morte que o Senhor Jesus teve. Não temos como pagar. Mas o que nós podemos fazer? O que o Senhor quer que nós façamos? Que nós sejamos gratos, irmãos. A gratidão é uma coisa que alegra o coração de Deus. Quer ver Deus ficar alegre? É você ser grato.
é você ter um coração agradecido. O salmista aqui, em sua grandiosíssima sabedoria, nos leva a uma reflexão extraordinária, onde paramos, pensamos, o que poderíamos dar para Deus em agradecimento a todos os benefícios que Ele tem feito por nós? Aqui ele nos chama a uma reflexão. Ele me chama a uma reflexão, ele te chama a uma reflexão. O que nós podemos dar ao Senhor? Como podemos pagar ao Senhor? O Senhor precisa de alguma coisa? Aqui, irmãos, o salmista estava preocupado em querer dar algo a Deus, pelos benefícios que ele recebera. E hoje, nós também devemos ter essa preocupação, pois é através da nossa adoração que oferecemos uma oferta em agradecimento por tudo que Deus tem feito por nós. Através da nossa adoração, através de estarmos agradecidos ao Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas na minha e na sua vida. Nós devemos agradecer ao levantar, nós devemos agradecer pelo alimento que o Senhor tem nos dado, devemos agradecer pela roupa que o Senhor tem nos concedido, pelo emprego que o Senhor tem nos dado. Devemos agradecer porque nós estamos com saúde, irmãos. Mas a maioria das vezes nós deixamos isso passar, nós banalizamos as situações, porque já estamos acostumados. Isso é normal. Queridos, só para a gente refletir, essa semana, apenas essa semana, se contarmos da data de hoje, até 7 dias atrás, quantas vezes você conseguiu agradecer a Deus? Ou quantas vezes você agradeceu a Deus? Quantas vezes você disse a Deus, obrigado pelo ar que eu respiro, Senhor, pelo pão que me alimenta, Senhor, pela água que me sacia a minha sede. Obrigado, Senhor, pelo que eu possuo. Obrigado, Deus, pelo amanhecer. Obrigado, Senhor, pelo entardecer. Será que nós fazemos isso, irmãos? Será que nós temos o coração envolvido nisso, voltado para esse agradecimento? Quantas vezes você disse a Deus, obrigado pela minha família, pela minha saúde, pela minha casa, obrigado pelo meu ministério, Senhor, obrigado pelo meu sonho que se tornou uma conquista. Muitas vezes você sonha com uma conquista, Deus te dá essa conquista nas suas mãos e depois você ainda fica murmurando, irmãos. Você está rindo? Não ri não, que a coisa é séria. Você sonha, você coloca nas mãos de Deus, Deus realiza o seu pedido e depois você ainda murmura. Você deixa de vir para a casa de Deus porque você não tem mais tempo. Você recusa o ministério de Deus. Aí a casa de Deus vai ficando de lado.
as coisas de Deus vai ficando de lado, porque os que têm capacidade não assumem. E os que ainda estão iniciando tem que assumir, mas não sabe direito. E a coisa assim vai virando um bolo, irmãos. A gente precisa ser grato a Deus. Se Deus colocou algo na sua mão, você pega, segura e faça. E faça com amor e dedicação. Não faça de qualquer maneira. Salmo 116, 12, nos leva a refletir, irmãos, que a maioria das vezes nos comportamos como os 9 e não como o único que voltou. Muitas vezes nos comportamos de maneira egoísta, queridos, pensando que Deus deve nos dar o que nós não precisamos voltar para agradecer. Aquele que voltou para agradecer era samaritano, irmãos. Ele não era judeu. Ele não tinha compromisso com Deus, vamos dizer assim. Porque os judeus, eles não se davam com os samaritanos justamente por isso. Porque os judeus se achavam intocáveis, melhores, eram egoístas. Mas aqui, o Senhor deixou essa passagem notória para que nós tivéssemos acesso de ver o quanto nós somos egoístas. Dizemos que somos cristãos, mas muitas vezes não voltamos, não ajudamos e deixamos o egoísmo tomar conta das nossas vidas. Aquele que voltou, irmãos, para agradecer era um samaritano. E este samaritano nos ensina que a bênção é maravilhosa, queridos. Mas muito melhor é voltar e se reencontrar com o abençoador. Aquele homem nos ensina que não devemos nos comportar como a multidão, queridos. E quantas vezes nós estamos nos comportando como a multidão, como a grande maioria, nos deixando levar pela grande maioria, nos deixando ser envolvidos pela grande maioria. Conjecturamos que os 9, ao serem curados, foram reencontrar suas famílias, colocar sua vida em ordem, se preocuparem apenas consigo mesmo, irmãos. O samaritano foi o único que se preocupou em retornar e agradecer o dono do milagre. Deus está disposto a abençoar todo aquele que a Ele clamar e buscar de todo o coração, queridos. Mas, acima de tudo, Deus ama aquele que sabe receber e agradecer. Acima de tudo, acima de todas as coisas, Deus ama aquele que sabe receber e volta para agradecer. Por isso, queridos, já terminando, que sejamos gratos a Deus nesse momento. Muitos estão descendo a sepultura, irmãos. Muitos estão dando entrada em hospitais. Mas aprove a Deus que eu e você
estamos aqui hoje com vida e saúde. Seja grato pela sua família. Seja grato pela família que você tem, irmãos. Seja grato pelo emprego que você possui. Seja grato pelo ar que você respira, pelo fôlego de vida que Deus tem te dado, por você poder enxergar, por você poder ouvir, por você poder falar, por você poder andar. Seja grato a Deus pelas mínimas coisas, irmãos. Deus ama aquele em todo tempo que dá graças ao Senhor. Queridos e amados irmãos, que possamos compreender com essa mensagem que devemos ter humildade ao entrar na presença desse Deus tão poderoso. Devemos reconhecer o seu poder, soberania, misericórdia e glória. Devemos nos preocupar em agradecer a Deus sempre. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê um coração mais grato. Que Deus nos abençoe, que essa palavra possa ter falado ao seu coração, porque falou muito ao meu coração, porque eu sei que eu também sou ingrato, todos nós somos ingratos, e não damos a honra devida ao nosso Deus. Amém, irmãos?